Nosso mestre aqui do Jornal da Manhã, né, do último gol, o quarto e último gol do Brasil na final da Copa de 70 contra a Itália. Escuta só. Primeiro o italiano vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra pinta de Clodô. Entrega para Rivelino. Domina o astro do parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair. Bateu a Paquete. Rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto. Livra a bomba para o goleiro. Azteca, esparrando aqui pela América Central, deita-se correndo pela Verde Amazonas. Que beleza, hein? Que emoção, hein? Então, isso é só pra te inspirar a mandar uma narração pra gente aqui no WhatsApp do Morning Show. Pode ser em áudio ou então uma gravação em vídeo. Você narrando esse gol do grande capita Carlos Alberto Torres, nossa homenagem aqui do Morning Show ao grande capitão da seleção brasileira na Copa de 70, na qual fomos os campeões, os tricampeões mundiais. Grave uma mensagem e concorra ao kit do Morning Show com a caneca e a camiseta. 11 931 17 1009. As mulheres são muito bem-vindas também nessa narração. Aliás, tem canal de esporte estreando narração de uma mulher locutora, né, no futebol, que é uma coisa muito legal. A Glenda vai ser, né, Vini? A Glenda Kozlovski. Isso. Boa, então você pode mandar pra gente a sua narração aqui também do gol que deu o tricampeonato ao Brasil na Copa de 70. Vai lá, 11 931 17 1009. Ô Edgar, e se não lembrar o nome do jogador, inventa. Dá uma enrolada, né? Isso, inventa, vai ficar mais engraçado ainda. Mas tem lá Tostão, Rivelino, Gerson, Pelé, o capitão Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, como você ouviu na brilhante narração do Joseval Peixoto. Manda pra gente e concorra ao kit com a caneca e a camiseta aqui do programa. Pode curtir nossa página também no Facebook, né, Paulinha? facebook.com/JP Morning Show, vídeos do programa, onde você pode comentar e também compartilhar nas suas redes e rever os melhores momentos do Morning. Então, facebook.com/JP Morning Show. Isso aí. Curte lá a nossa página. É isso aí. Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente aqui colado no Morning Show. Olha só, vamos falar de Lava Jato? Tonholão, cola comigo nessa aqui, vamos conversar aqui se temos ou não sei, você pode confirmar isso, um novo homem-bomba na República. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes, Tonholi, quem que é esse tal de Alexandrino Alencar e qual é o potencial de destruição desse sujeito? O que aconteceu? O Alexandrino foi preso no ano passado na Operação Erga Omnes. E o Alexandrino já tinha prestado delação premiada, mas como agora o Marcelo Odebrecht fechou, sim, o acordo de delação premiada, que vai envolver pelo menos 50, alguns dizem 70 executivos, empresa inteira. Ele deu a ordem, tipo, liberem o Badaró. Então quem contou meias verdades ou meia confecção, como o doutor Alexandrino, vai ter que... Não é que ele vai negar o que ele falou, ele vai avançar, né? Porque se ele nega, ele perde 1/3 de pena que ele teria reduzido. Sim. Bom, o Lula está em estado de sítio, porque esse cara vai entregar que o sítio de Atibaia foi sim reformado pela Odebrecht. E eu coloquei na nossa hashtag, para não tomar o tempo do nosso ouvinte, aqui um post que eu coloquei, desculpem o meu endomarketing, no meu blog no Yahoo, no dia 15 de junho de 2015, eu nem trabalhava na Jovem Pan ainda, contando a ficha pregressa do Alexandrino como o cara que levou pela Odebrecht o Lula dar palestras na África. Na nossa hashtag tá toda a história do Alexandrino. Ele é um lobista, esse cara. Ele é um lobista. Uhum. E agora a gente tem que pegar um outro ponto que não passa pelo estádio de sítio de Atibaia, que é palestras que teriam sido arranjadas pela Odebrecht, não foram dadas, mas foram pagas ao Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, que totalizariam só nesse quesito palestra 7 milhões.
Então, o Alexandrino é um cara talvez seja o cara de mais frentes. Pagamento de palestra, sítio, etc. É complexo o assunto, tem vários dados e eu te convido a ler a hashtag com todos os detalhes de quem é Alexandrino. Volto a dizer, esse cara talvez seja o Fiat Elba do Lula. Você lembra da Fiat Elba no caso do impeachment do Collor, né? Então, vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Vamos a Brasília, olha, depois ou melhor, vamos ficar num assunto que corre no Planalto Central, mas ouvindo aqui as considerações da Ellen. Louco pra me mandar trabalhar com o Zé Maria, né? Eu vou, já falei pro Zé, só me chamar. Só que não é por conta do Zé Maria que você quer ir, né? Você quer ir por conta do hipster da Federal, já ficou muito claro aqui para nossa audiência. Mas vamos lá, olha, depois de 14 horas de discussão, os deputados aprovaram em segundo turno a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos pelas próximas 2 décadas. Com a PEC, o governo federal procura equilibrar o orçamento ao longo prazo e conter o aumento da dívida pública. De acordo com a proposta, as despesas do governo serão corrigidas conforme a inflação sempre do ano anterior. E os gastos com a saúde e educação obedeceriam a um novo piso, e isso a partir do ano de 2018. Ellen, vamos lá. O assunto, né, passou por 2 votações na Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado. Quando você acha que essa votação deve ocorrer? 13 de dezembro é a previsão no Senado. Deve ir, então, a votação do Senado 13 de dezembro, essa é a expectativa. Foi aprovado, então, a segundo turno aí da votação, foi 359 votos a 116. E o que isso, você já explicou, o que traz essa limitação de gastos do governo. Eu quero trazer uma análise, um levantamento que foi feito pela agência pública em parceria com o Congresso em Foco, que é bem interessante, sobre jornalismo de dados, falando um pouco como as pessoas adotam esse limite dos gastos, do teto dos gastos, ao redor do mundo. Desde 1990, tem países adotando isso para tentar sair do perrengue, né, da pindaíba. O próprio relator da proposta aqui no país, o deputado Darcy Speronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, ele citou como exemplo a Holanda, que foi o primeiro país a adotar. E aí ele disse que isso é uma sistemática que acabou ajudando a Holanda a se recuperar. Aí, eu acho que é interessante a gente olhar um pouquinho para os nossos comparativos, assim. Isso é uma meia-verdade, isso não é uma verdade por completo. Efetivamente, a Holanda ficou com a economia melhor depois de ter adotado esse teto de gastos, mas isso foi até 2008. Quando a crise de 2008 chegou, aí começou um rebote e a economia começou a regredir novamente, começou a voltar lá para os dados de crise inicial em 94, quando a Holanda adotou. O mesmo aconteceu com vários outros países, Finlândia, Suécia, todos adotaram, mas nenhum adotou da mesma maneira que o Brasil, por tanto tempo e com tamanha inflexibilidade. Tanto a Finlândia, a Suécia quanto a Holanda, quando adotaram um teto para os gastos, eles colocaram isso num prazo de 4 anos, 5 anos, o Japão também, e quase todos descumpriram essa meta. Quase todos tiveram que rever a meta ao longo do caminho. Uma coisa que no nosso texto original fica praticamente inviável rever essa meta, caso seja necessário, ao longo do tempo. Quase todos colocaram uma flexibilidade, por exemplo, ok, não podemos gastar mais que o teto, mas se a nossa economia melhorar, a gente tem a flexibilidade de aumentar em setores importantes, saúde, educação. Isso não tem na nossa previsão. Então, assim, quando o Darcy Speronde compara, dizendo é uma sistemática, não é bem isso, porque cada país adotou em tempos diferentes, com flexibilidades diferentes, e a maior parte dos países que adotou acabou tendo que contradizer sua própria regra. E uma coisa que o texto passou na sua integralidade, né? Passou. Inclusive com as questões colocadas pela oposição ali, né? Que queria retirar do texto... Pelo menos partes essenciais, né? Saúde e educação, né? O texto passou como o governo e os colaboradores do governo queriam, né? Isso, que é uma grande vitória para Michel Temer, né? Com ou sem jantar, foi uma vitória muito grande para ele, essa aprovação, porque era o primeiro e talvez o maior grande entrave dele até aqui esse momento.
e não deixa de causar o embate político, mesmo sendo uma questão que todo mundo reconhece como necessária para colocar o Brasil. O fato de você no reconhecer trilho, né, a necessidade não significa que você concorde com a metodologia adotada. E aí é isso, né? As críticas vêm nesse sentido de que, por mais que tenhamos base, que isso é uma iniciativa... e todos os países que adotaram, não adotaram como medida, como o antibiótico ali da doença, né? Eles adotaram para consolidar uma recuperação que já vinha acontecendo. Ok, agora 10 horas 20 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart. I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. Funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Every day it's a losing battle. Just smile and hold my head up high. Could it be we belong together? Baby, won't you give me one more try? One more try. Looking back over my shoulder, see that look in your eye. Love that it could be over, but I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching feeling inside. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Meus caros, queridos ouvintes, vocês que estão aí treinando para mandar uma narração pra gente aqui, para colocar uma mensagem de voz ou um vídeo narrando o gol do grande capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres, na nossa homenagem aqui do Morning Show, podem caprichar, viu? E como o Arcon falou, pode improvisar também. Se você não lembrar o nome de todo mundo, eu falei lá, Tostão, Carlos Alberto, Clodoaldo, Pelé, Gerson, Rivelino, tem um monte de cracaço do futebol brasileiro participando dessa jogada. Aí você pode improvisar
colocar nomes, mas o gol tem que ser do grande capitão, Carlos Alberto Torres, tá bom? Vai lá, 11 931 7009, pra você mandar mensagens de voz e em vídeo aqui pro Morning Show e concorrer ao nosso kit com a caneca do programa e a camiseta. Bom, vamos ouvir novamente para vocês se inspirarem essa brilhante narração de Josival Peixoto desse gol que deu o tricampeonato ao Brasil. Todo mundo que não acompanhou e que tá vendo a gente pelo YouTube pode ver as imagens também, que são sensacionais. Colocado o jogador Pelé para Gerson, Gerson para Clodô. Clodô pinta, primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra pinta de Clodô. Entrega para Rivelino. Domina o astro do parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair. Bateu a Paquete. Rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto. Livra a bomba para o goleiro. Sobe as nuvens o Estádio Azteca. Estamos recebendo aqui com muito orgulho mais uma vez o grande Josival Peixoto. Obrigado, Josival, pela tua presença, viu? Eu que agradeço. Uma honra, viu? E o Thiago Berrais, todos conhecem, né? E hoje quem conhece futebol, né? A seleção brasileira e Copa do Mundo é o Thiago. É verdade. É uma honra estar aqui, viu? Uma honra, Thiago. Obrigado pela presença de vocês. Vocês muito bem conhecem Josival, essa dupla aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan. E o Josival está aqui para celebrar com a gente, prestar essa homenagem ao grande capitão Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto. Faleceu ontem de infarto aos 72 anos de idade no Rio de Janeiro. Um profissional que, sem dúvida Neste alguma... exato momento, o corpo dele está sendo transportado pelo Corpo de Bombeiros do Rio para a sua morada final lá no Rio de Janeiro. O Josival, eu imagino que para você tenha sido um momento profissional... Foi minha consagração. Um dos ápices da tua carreira, né? Foi, sem dúvida. Conta pra gente um pouco, não só pelo teu momento profissional, mas também por significar o tricampeonato do esporte, que é o mais querido do Brasil, onde a gente ganha da Itália por 4 gols. Um dia antes eu estava com o Cláudio Karsug, com o pessoal, os jornalistas do Correio della Sera italiano, porque o Karsug é italiano. A gente foi jantar, o jogo era no dia seguinte. Que a preocupação do técnico da Itália era com o Jairzinho. E veja só, e um gol, né? O Berrais, que gosta de futebol também, aliás, foi uma revelação surpreendente pra mim, o Berrais. Essa tua paixão pelo futebol e essa coisa... Isso é uma doença, viu, Edgar? Especialmente pela seleção, né? Pela seleção brasileira. O Thiago né? é um grande estudioso do assunto. Eu até postei no Facebook, né? Porque assim, os sentimentos de ontem para hoje são sentimentos estranhos, porque eu nasci em 76, eu não vi a seleção de 70. Mas na minha adolescência, eu sempre gostei de história das Copas, mas aquilo virou uma obsessão de ir atrás e estudar a Copa de 70 principalmente. Eu levei quase 4 anos, não existia o YouTube, para conseguir os 6 jogos do Brasil, né? E depois mais alguns anos para conseguir todos os jogos daquela Copa. Eu tenho em casa os 32 jogos daquela Copa. Mas né? eu tenho certeza que você tinha o jogo de botão e seu imaginário percorria todos os jogos clássicos da seleção brasileira, os álbuns de figurinha. Claro, né? álbuns de figurinha e um disco com a narração do Josival. Imagina o que é trabalhar com o Josival hoje, né? Gostando de estudar, enfim, a Copa de 70, que é uma obsessão. E o gol do Carlos Alberto, pra mim, é um dos gols mais perfeitos Josival, da história, né? Eu acho que tem uma coisa a se destacar aqui nessa conversa. Sim. O futebol é um esporte coletivo. E esse gol em específico passou pelo pé de praticamente a esquadra inteira, né? Então eu quero dar um detalhe agora, porque nós estamos com a imagem no ar também. Os senhores vão observar nessa imagem uma coisa fascinante como tática. Eu acabei de falar do Jairzinho, a preocupação do técnico da Itália não era sem razão. O Jairzinho era artilheiro, foi artilheiro da Copa. Mas os senhores observem que o Jairzinho, que tem a camisa 7, era a ponta direita, e naquele tempo ponta direita ficava do lado direito, ele recebe a bola na ponta esquerda.
E ele fez isso de propósito, porque foi para tirar o faquete, porque a marcação era individual, era homem a homem. Ele vindo para a esquerda, ele Deixou trouxe a o avenida. faquete para a esquerda. Deixou a avenida. Deixou a avenida para o Carlos Livre. Alberto. A seleção sabia disso. Vocês observem agora, Silva, vai reproduzir, porque como é que o Carlos Alberto entrou e não tinha ninguém lá para Marcando- marcá-lo? Exato, ele entrou É livre. porque o Jairzinho veio para a esquerda e arrastou o faquete para o lateral Arrastou esquerdo, a marcação junto. que deveria estar do lado lá do Carlos Alberto para fazer o cerco. Não tinha ninguém. Quer dizer, foi uma coisa tática maravilhosa da seleção de 70 que só tinha gênio, né? Só tinha gênio. Ô Joseval, e a atmosfera que você vivenciou na época também? O povo na rua, você como... Era o tempo do rádio, né? Na televisão, o Thiago ainda me levantou o dado. Ele tinha o quê? 4 Tem milhões? uma informação que em 1970 eram 90 milhões de brasileiros, tanto é que a música do Miguel 90 Gustavo milhões fala em isso. ação, né? O Brasil tinha 4 milhões de aparelhos de TV. Então você imagina, se eram O 4 domínio milhões de do aparelhos rádio de TV. era absoluto. O rádio ainda, Absoluto mesmo no sendo rádio. a primeira Copa transmitida ao vivo, via satélite, aquela coisa toda, né? Foi o quê? Guadalajara? Não, foi no México. Cidade não? do México. A Cidade do seleção esteve sediada em Guadalajara. Guadalajara, né? E antes disso esteve na cidade de Guanajuato, que é capital do estado do mesmo nome, de Guanajuato, como São Paulo. São Paulo, capital São Paulo. Estado onde teve a seleção brasileira. Depois que foi para Guanajuato. Mestre Joseval, tem uma perguntinha. A Ora, primeira Eu crônica. tenho medo das suas perguntas. né? A primeira crônica que o Pelé que o Nelson Rodrigues fez do Pelé é um 25 de março de 58, 12 anos antes desse jogo. E o Nelson Rodrigues fala assim: é um imperador etíope e do seu peito, racionalmente perfeito, de seu peito parecem pender túnicas invisíveis. A hora que o Pelé tá passando essa bola pro Capita, parece que ele já sabia, ele tá assim, É todo verdade. ereto, que o gol ia ser feito, parecia uma túnica. Não, caindo. mas ele... Tanto que o Mauro Beto, que acabou de me narrar agora, que teve com ele falou que nem viu o Carlos Alberto, mas ele viu um borrão amarelo, que seria a camisa do Carlos Alberto. Mas ele sabia que o Carlos Alberto ia entrar. Só meteu na Sabia. medida. Isso aí. Meteu Isso na aí. medida pra ele. Ô, Você vê Joseval, como é. o Carlos Alberto, assim como você, era torcedor do Botafogo. Que era algo que ele não admitia tanto, mas amigos próximos diziam que sim. E uma outra alegria que ele deu foi como técnico do Botafogo, que ele foi campeão em 93 também. Verdade. Você lembra dessa Foi, lógico. dessa lógico. final? contra Não, o eu Penharol? vivi realmente. Olha, eu tenho o dia que eu for pro juiz do final, eu vou ter que uma conta pesada para pagar. Porque eu tive de sorte na vida, né? Eu narrei os grandes momentos do Santos, né? Vou te contar uma coisa, a gente não tem uma admiração muito maior por essa safra de gente, porque tivemos 3 incêndios aqui nesta casa. Não vamos nos esquecer que a TV Record era nossa. A Jovem Pan era a Rádio Pan-Americana, que integrava, junto com Record e Rádio São Paulo e TV Record, a mesma organização. E naquele tempo não tinha essa filmagem. Hoje você filma no celular. Sim. Naquele tempo era cinema, era fita celulose. E todas as imagens do grande Santos, do grande Pelé, pegaram fogo. Foram destruídas. O que nós temos muita imagem, às vezes, de televisão do exterior. Você imagine se não tivesse acontecido esse fato, o que nós teríamos de imagem, né? E eu passei toda essa vida do Pelé. E não era só o Santos, era o Botafogo. Botafogo tinha Garrincha, tinha Zagallo, tinha Nilton Santos, Quarentinha, Didi, né? O Palmeiras tinha Dudu, Ademir, era a academia. Quer dizer, o futebol brasileiro era exorbitante. E eu narrei esse tempo todo do futebol do Brasil. O né? negócio de beijar a taça também surgiu nesse momento com o Carlos Alberto beijando, que depois virou virou. praxe, virou. né? É, foi ali, com né? ele, Foi Ali, o Berraich. Ele beijou. Ele até conta, eu Ele queria beijou. beijar a taça. E, inclusive em 58 foi o Bellini que o primeiro que levantou, né? Que E em levantou. 70 foi o primeiro a beijar a taça, então foi ele Agora, mesmo. né? eu queria, Edgar, realmente destacar na minha participação aqui o destaque que eu dei no final do Jornal da Manhã, porque é uma verdade da nacionalidade brasileira. Na época, o Nelson Rodrigues disse que nós temos o complexo de cachorro Vira-lata. vira-lata.
Mas por quê? Porque nós fomos derrotados em 50 dentro de casa. E 4 anos depois, nós perdemos também da Hungria. Aos 12 minutos já estava 2-0 para a Hungria, nós perdemos de 4-2. Mas o que se dizia? Que o Brasil, por ser uma raça miscigenada, isso destruía no ser humano a capacidade de guerrear e lutar e vencer. Então chegava nos grandes momentos, a gente perdia. E era justo até que ele dissesse isso, porque nós perdemos todas as 5 Copas anteriores. Perdemos 30, 34, 38. Depois, durante a guerra, houve a interrupção, 50 e 54. Só que o Brasil tinha grandes jogadores nesses anos anteriores. Não vamos nos esquecer que na Copa de 38, o Brasil deslumbrou na Itália, com Leônidas da Silva, chamado a Pérola Negra pelos franceses. Eu estive com Leônidas em Varsóvia, 30 anos depois, com a seleção brasileira, em 68. A grande homenagem que se fez foi ao Leônidas, porque no jogo Brasil e Polônia, foi 6-5 para o Brasil, o Leônidas fez 4 gols. Então, nem o destaque, a primeira página dos jornais, não era a seleção, era o Leônidas, que foi um grande jogador. O Brasil tinha grande... Pô, em 38 tínhamos 2 seleções. Era uma paulista e outra carioca. Imagina. Um dia jogava uma, outro jogava outra. E em 58, com a vitória do Brasil, apagou essa questão do complexo de cachorro louco. Eu, em 58, tinha 20 anos. Quer dizer, construiu dentro de mim e dos jovens do meu tempo o orgulho nacional. Nasceu com a seleção brasileira. E depois ganhamos 62. E 70 foi a história final da Gilles Rimet, que era uma taça de ouro maciço, que podia ser ganha pela Alemanha, pela Itália ou pelo Brasil, os 3 que eram bicampeões. De modo que a vitória e a taça definitiva para o Brasil foi o capítulo final do enterro desse complexo de cachorro louco. E Carlos Alberto é que foi o homem que levantou a taça. Legal, olha, Joseval, sempre muito bom te ouvir. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira. Aliás, quero aproveitar aqui a tua presença para convidá-lo a vir um dia passar aqui uma manhã com a gente, falando de justiça, de leis, de política. Bom, aí sem o Vila do lado, né? Façam esse favor para mim. Tô brincando, eu gosto do Vila. Território seguro. Gosto e não gosto ao mesmo tempo. Aqui nós... Verdades secretas aqui no Morning Show. Arquivo confidencial. Quando eu fiz a pauta, eu não imaginava tirar esse furo do Joseval. Ô, Joseval, aqui a gente coloca uma rede de segurança embaixo da corda bamba, viu? Nossa, Edgar, muito obrigado Obrigado pelo convite. A você. Eu vou continuar. Agora eu vou pro segundo tempo, que é a Praça da Sé. Mas muito obrigado. Ó, é uma alegria estar com esse... E tem um outro protesto meu aqui. O estúdio daqui é mais bonito que o nosso lá. É mais colorido. Obrigado, um abraço pra você, Joseval. Um abraço. Obrigado, Berrais. Dá tempo de só responder um desafio aqui? Opa, vamos lá, vou até mudar a trilha sonora, Um Berrais. amigo meu mandou assim, ó, falar daquela escalação da seleção de 70 é fácil. Ele falou, duvido que você escale a Itália de 70. Posso? Eita, Vai lá. por favor. Os 11 jogadores da Itália de 70. Albertozzi, Burnic, Cera, Rosato e Facchetti. Bertini, Domenghini, Desiste, Riva, Mazzola e Bonicen. Técnico Ferruccio Valcarelli. Brincadeira. Tem memória, meu. Valeu, Berrais. Obrigado, valeu. Obrigado,